Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana aqui de atividades online, mais um vídeo de matemática, seguindo com o assunto sobre funções, né? Então vamos prestar atenção nesse vídeo e vem comigo. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a representação gráfica de uma função. Como é que a gente faz o gráfico de uma função? O que seria o gráfico de uma função, certo? Então, dada uma função f de a em b, o gráfico dela é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, para x pertencente a A, y pertencente a B, e o y é o f de x. Ou seja, o gráfico da função é o conjunto x, f de x, quando o x pertence a A. Se você não entendeu nada do que está escrito aqui, eu vou explicar um pouquinho, tá? A gente viu nas aulas anteriores que uma função, são as regras, né, que ligam elementos de um conjunto para elementos de outro conjunto. Não é assim? Então, se eu tenho aqui uma função de A em B, essa função f vai ligar cada elemento do conjunto A em elementos do conjunto B. Não é assim? Beleza. Então, o que seria esses pares ordenados? Um par ordenado xy nada mais é que, quando eu ligar aqui um elemento de A em um elemento de B, vamos supor, exemplo, o número 1 está aqui em A e ele é ligado ao número 3 aqui em B. Então, forma um par ordenado 1, 3. Quer dizer o quê? Quer dizer que o número x1 foi ligado ao número y3. Isso formou um par ordenado, certo? Então, cada ligação que a função faz, cada número de A que é ligado em cada número de B, vai formando pares ordenados, vai formando pares, ok? E aí a gente vai formar um desenho com esses pares. De que forma? Vamos ver. Seguindo. Para a gente visualizar melhor, eu vou colocar uma função aqui, tá? Uma função f de a em b, igual está lá no exemplo, né? Onde o f de x vale 2x mais 1, beleza? Então, essa daqui é a regra da função. Os elementos de a estão indo nos elementos de b e a regra da função é 2x mais 1. Então, para começar, eu tenho que saber alguns valores de x e encontrar alguns valores de y. Vou colocar aqui uma tabela, beleza? Antes de colocar a tabela, esse f de x aqui é exatamente a mesma coisa que o y, que nós vimos. Se eu não me engano, na aula passada eu estava usando o y, que é uma notação. O f de x é exatamente a mesma notação, tá? É a mesma coisa. Só mudou o jeito de escrever, mas é a mesma coisa. Então, se você vê f de x ou ver y, saiba que é a mesma coisa, tá bom? Então vamos aqui montar uma tabelinha. Coloquei aqui numa coluna x e coloquei alguns valores para x, 0, 1, 2 e 3, tá ok? Esses valores de x eu que escolhi. Uma dica para vocês é que peguem valores pequenos. Por quê? Porque vai facilitar os seus cálculos e também vai deixar o seu gráfico reduzido. Se você colocar valores muito grandes, o seu gráfico vai ficar muito grande e talvez não caiba nem numa folha de papel, tá bom? Então, a dica é, pegue valores pequenos. Então, eu escolhi aqui 0, 1, 2, 3. Eu poderia até ter pego número negativo. Não peguei nesse primeiro exemplo para a gente só observar, vai ter nos próximos. Mas a ideia é que pegue números pequenos. Então, eu escolhi 0, 1, 2 e 3. E esses outros aqui, como foi que apareceram? Esses outros aqui é só eu fazer o seguinte. Quando x vale 0, aí eu venho aqui na função e substituo esse x por 0. Se eu tenho 2x, quer dizer que é 2 vezes x. Quando eu substituir o x por 0, vai ficar 2 vezes 0, que dá 0. 0 mais 1, 1. Então quer dizer que o f de x, quando o x é 0, o f de x é 1. Então isso daqui já me forma um par ordenado, ó, 0, 1. É o primeiro par. O segundo, quando eu tenho x igual a 1, aí eu venho aqui e substituo na função. No lugar de x eu coloco 1. Se tem 2x,
quer dizer 2 vezes x, né? Então vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Está aqui o valor de f de x, 3. Então eu tenho agora outro par ordenado, ó, 1, 3. Aí eu venho para o próximo. Quando x vale 2, substituo lá. 2x vai ficar 2 vezes x, que é mesmo que agora, né? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É o valor aqui, ó. Então eu tenho outro par ordenado. Quando x valer 3, aí a gente vem e faz a mesma coisa. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Tá aqui o valor 7, encontrei outro par ordenado. Se eu quisesse fazer aqui com quantos números eu quisesse, se eu quisesse continuar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poderia, tá? Nesse início, vamos estar trabalhando com poucos números e já eu explico para vocês a quantidade certa em cada tipo de função que a gente precisa estar olhando, tá bom? Então, beleza. Fiz aqui a minha tabela com os 4 números que eu tinha escolhido para x. Eu encontrei aí os valores dele na função. Encontrei os pares ordenados. Então, agora eu vou fazer uma coisa chamada plano cartesiano. Eu acredito que vocês já viram isso no 8º ano. São essas retas, né, ortogonais. Nós temos aqui 2 retas. Nós geralmente chamamos, isso é convencional, chamar essa reta deitada aqui de reta x, e a reta que está em pé eu chamo ela de reta y, tá ok? E aí eu vou numerar elas. Numerar de que forma? Nesse meio aqui, onde é o encontro das 2 retas, eu chamo de ponto zero, tá ok? Se eu estiver observando a parte de x, a parte deitada, do zero para a direita, eu olho os números positivos. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 positivos. Do zero, do encontro aqui para a esquerda, vou colocar os números negativos, tá ok? A mesma coisa eu vou fazer no eixo y. Só que agora eu vou me orientar, no caso, verticalmente, né? Então, o que tiver do zero aqui do encontro para cima é positivo, o que tiver do encontro para baixo é negativo. Então, eu vou colocar alguns números. Nesse exemplo, vocês percebam que não apareceu nenhum número negativo, por isso que eu não coloquei nenhum número negativo, nem aqui e nem aqui, porque a gente não vai utilizar, tá bom? Se a gente fosse utilizar, eu ia usar essa ideia que eu acabei de falar para vocês, negativo para a esquerda e para baixo, tá bom? Como está só números positivos, eu deixei a orientação dessa forma aí. Então vamos agora utilizar os pares ordenados que a gente encontrou aqui na tabela. Então, ó, quando x vale 0, o f de x vale 1. Então eu vou olhar aqui, ó, o que foi que eu acabei de falar? Que esse ponto aqui, onde as 2 retas se encontram, é o ponto 0. Então, quando o x é 0, ele está aqui. Então, o f de x vale 1. Então, eu vou marcar um ponto que ligue nessa orientação aqui à altura 1. Então, o ponto vai ficar aqui. Quando o x vale 1, o f de x vale 3. Então, quer dizer, quando x vale 1, nessa orientação aqui, eu vou marcar a altura 3. Tá bom? Um detalhezinho aqui, pessoal, não vai ficar tão bonito assim o meu gráfico, porque eu estou utilizando o aplicativo PowerPoint, tá bom? Não é um aplicativo matemático, então vai ficar um pouco torto, às vezes as linhas, os pontos. Eu não estou utilizando um aplicativo que serve exatamente para fazer isso. Eu estou dando aquele jeitinho para poder mostrar as coisas para vocês, tá bom? Por isso que se você olhar aqui, não está exatamente em cima do 1, né? Ficou um pouquinho torto porque o PowerPoint ele distorce um pouquinho o que a gente faz e por isso que não ficou certo, tá ok? Mas entendam que eu estou me orientando pelo 1 aqui na altura 3, por conta disso aqui, 1, altura 3, tá ok? Então, quando o x agora for 2, a orientação 2, ele vai dar
1y igual a 5, f de x igual a 5, ou seja, 2, eu vou lá para a altura 5 e marco o ponto lá em cima, ó. Tá ok? E quando o x for 3, o f de x vale 7, ou seja, a altura vale 7. Então a orientação é essa. Quando você marca os pontos que você encontrou, certo? Com seus pares ordenados e tal, você marcou os pontos, agora você vai ligar eles. Então você vai passar uma reta por esses 3 pontos, aliás, por esses 4 pontos, tá ok? Então vai ficar isso daí, é a reta que descreve a função. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer esse gráfico, professor? Eu não sei para que serve, só para a gente ter trabalho? Não. Como nós sabemos, na verdade, nesse exemplo aqui a gente não sabe, porque eu não sei quantos elementos tem em A e quantos elementos tem em B. Mas, normalmente, quando a gente vai trabalhar com funções das mais variadas formas, a gente utiliza o A como sendo o conjunto dos números reais e o B como o conjunto dos números reais também. Isso quer dizer o quê? Que o elemento x pode ser qualquer número e a resposta dele também pode ser qualquer número real, né? Qualquer número real e qualquer número real. Ou seja, a gente sabe que o conjunto dos números ele é infinito. Então, quando você faz um desenho, você sabe mais ou menos o que é que vai acontecer com ele, não importa aonde você queira. Assim, você não está vendo que essa reta ela está com uma inclinação bem forte, subindo bastante os números dela? Então quer dizer o que? Se você pegar um número, sei lá, um 100, um 200, você vai olhando para essa reta pequena que nós fizemos aqui, sem fazer a conta, eu tenho certeza que o valor de x valendo 100, essa reta vai estar bem lá em cima, que é aqui acima da tela do meu computador, acima da tela do seu computador, acima da tela do seu celular, sei lá de onde você está vendo esse vídeo. A gente consegue observar que com certeza vai dar um resultado bem lá em cima, né? Só observando a função. Se a função fosse ao contrário, em vez de estar subindo, ela fosse descendo, aí a gente poderia também analisar o que ia acontecer lá num número bem grande. Se a função fosse aqui uma reta assim contínua, então a gente, olhando a função, a gente consegue perceber o que é que está acontecendo com os valores dela. Entende? O gráfico da função serve bastante para isso. Então vamos seguir aqui a construção de um gráfico. Para a gente construir um gráfico, a gente viu aqui eu montando a tabela, olhando o plano cartesiano, né, que eu mostrei para vocês. Tem um detalhezinho a mais que a gente precisa saber, tá? Não é só assim. Por uma tabela, a gente não consegue definir exatamente como vai ser essa função. A gente tem que ter um conhecimentozinho básico sobre elas, tá certo? Como a gente está iniciando, vamos focar apenas nas funções polinomiais, que a gente tem o que a gente chama de polinômio, tá bom? São vários monômios, vocês devem ter visto algo parecido com isso lá no 8º ano. E o que não seria isso? Bom, aí seriam umas funções um pouco mais elaboradas, trigonométricas, logaritmos, certo? Que aí a gente não vai ver esse ano, a gente vai deixar de fora dessa nossa atividade. Então vamos focar apenas nas polinomiais, tá bom? Então, para a gente entender o gráfico da função polinomial, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Na verdade, uma dica que vai servir para praticamente todas as polinomiais, tá bom? Quando a gente tiver uma função polinomial de grau 1, ou seja, que o x não está elevado a nada, está lá 2x mais 1, como a gente viu o exemplo anterior, e o x não está elevado a nada. Então quer dizer que quando não está elevado a nada, a gente sabe que está elevado a 1, né? Na verdade está ali implícito, então ela é de grau 1. Então sempre que for uma de grau 1, que o x não está elevado a nada, então sempre vai ser uma reta, certo? Sempre, sempre, sempre vai ser uma reta. Pode ser uma reta subindo, uma reta descendo, uma reta um pouco menos inclinada, um pouco mais inclinada, mas enfim, não importa, vai ser uma reta, beleza? Quando ela for de grau 2,
Ou seja, quando tiver x ao quadrado lá no meio, em algum lugar tem um x ao quadrado, então quer dizer que vai ter uma curva. O gráfico dela vai ter uma curva, não vai ser mais uma reta, vai ter uma curva. E no caso especial de grau 2, essa curva a gente chama de parábola, tá ok? A gente vai ver isso, não sei se na próxima aula ou na outra, que a gente vai estar vendo as parábolas, mas já fica aí a ideia que quando é de grau 2, ela tem uma curva. Se ela for de grau 3, ela tem duas curvas, tá ok? Um x ao cubo, aí vai aparecer duas curvas. Então a quantidade de curva, a ideia principal é essa. A quantidade de curvas que um gráfico de uma função tem é uma curva a menos do que o seu grau. Ou seja, se tem grau 3, uma curva a menos, então tem duas curvas. Se tem grau 2, uma curva a menos, então só tem uma curva. Se tem grau 1, uma curva a menos é não ter curva nenhuma. Se não tem curva nenhuma é reta, certo? Se for grau 5, sei lá, então vai ter 4 curvas, certo? É claro que a gente não vai estudar coisas desse tipo mais avançadas, mas é importantíssimo que vocês saibam desses detalhes, tá ok? Eu vou colocar aqui uma atividade para vocês, já está no link da descrição, e também lá no nosso aplicativo de mensagem, vocês respondam. Sexta-feira provavelmente tem outra, tá bom? Para vocês também, sobre esse mesmo vídeo, sobre esse mesmo assunto. Tchau, tchau pessoal, até a próxima aula, fiquem com Deus, eu fico por aqui.